moda no ensino médio dos Estados Unidos o uso de cigarro eletrônico, né, em busca de emoções aí. A gente sabe que no Brasil é proibido, né, a Anvisa não permite a venda, mesmo assim tem N lugares que vendem, né, cigarro eletrônico, narguilé, enfim, e afins, né, e tem aquela coisa, é mito ou não? Causa problema também, eu vi que você já se manifestou em relação a isso, né? Você informa que sim, tem nicotina da mesma forma o cigarro eletrônico e também pode causar problemas. Então, eu gostaria que você fizesse esse panorama, assim, essa explanação em relação a isso. Bom, eu acho que o importante, primeiro, é deixar o recado para os pais, que fumo, tabaco, cigarro, vaporizadores, que são os cigarros eletrônicos, eles fazem mal à saúde. Por que eu toco nesse ponto? Porque é como você falou, às vezes você vai numa festa e vê adolescentes fazendo uso como se não fosse nada, é uma brincadeira, é uma diversão. Não, isso é danoso para a saúde. Né? Então, vamos tentar contextualizar. Então, eu não sei exatamente as datas, porque... Olha, pelo que eu li, ele começou nos anos 2000 ali. Tem poucas pesquisas ainda, mas alguns estudos indicam que metade, ou mais da metade dos jovens do ensino médio nos Estados Unidos já experimentou. Então, vamos tentar verificar isso de forma importante. Então, a indústria do tabaco, inicialmente eles usavam aquele que nem os nossos avós, né? Usavam aquela situação de você enrolar o cigarro, o famoso palheiro. Isso, era normal. Cachimbo, charuto. E aí um americano lá falou assim, nossa, vamos tentar industrializar isso e facilitar. E aí criou em 1800 e pouco a indústria do cigarro convencional, esse que a gente conhece, o tradicional. Okay. E aí o que aconteceu? Como existia, ele era muito fácil produzir esse cigarro, foi sendo feita uma produção e não tinha pessoas para consumir o cigarro. E aí, se você for pegar nessa época, vamos dizer lá, mais antigo, até os anos, vamos dizer, meados de 70, existiam aquelas propagandas de cigarro da indústria de tabaco, mostrando que era o máximo você fumar. Hollywoodianas. Hollywood, Continental, e era assim por diante, sempre associando a imagem do cigarro a coisas boas. Era aquele cara machão que laçava cavalo, era aquele jovem que estava com um monte de outras pessoas Isso surfando. Fazia o coração das pessoas acelerar e querer fumar. Fazia aquela imagem subliminar de você falar, nossa, então fume que você vai ter sucesso na vida. Né? Então, só que isso não era verdade. Então, depois de 20, 30 anos desse cigarro sendo vendido, foi descoberto que ele é associado a inúmeras doenças cardiopulmonares, vasculares, então, acidente vascular cerebral, asma, enfisema, câncer de garganta, câncer de pulmão, impotência, amputação de perna. Então, são os danos do cigarro. Terríveis. Tanto é que eu anotei alguns dados aqui, ó. Em 96 saiu uma lei que restringiu as propagandas, né, de fumígeros de modo geral, né? Então, dali a gente já começa a mudar, né? Essa geração de agora, né? Acho que a gente está mais ou menos na mesma faixa etária. Eu acho que eu estou mais passado. Bem mais passado. Eu lembro que eu vi as propagandas e de repente elas sumiram. Sim. E ali nos anos 2000 em diante, a gente teve 2000 e alguma coisa, aquela inserção, né, da informação na própria carteira, que aquilo podia, né, de várias formas te prejudicar. Mas, puxando para o coração, quando a pessoa está fumando, vamos falar do convencional mesmo, a pessoa que fuma, o que acontece com o coração no momento que ela está tragando, por exemplo? Bom, primeiro que não é natural você levar fumaça para o teu pulmão. E quando você promove a queima do tabaco, você está levando gás carbônico e alcatrão para o teu pulmão. Fora outras substâncias que estão misturadas nessa fumaça, que são danosas para o organismo como um todo. Então, quando o pulmão recebe isso, além de danos locais causados ao pulmão, como destruição das células dos chamados pneumócitos, das células ciliares do que recobre os brônquios, a nível de coração, o que acontece? Você tem uma substância que é a nicotina. E a nicotina, ela tem receptores no organismo da gente. Então, ela vai causar, a nível do sistema nervoso central, dependência, a nível de coração, aceleração, vai causar aumento da pressão arterial. Então, existem trabalhos que mostram que logo após o indivíduo fumar, você tem um aumento da pressão arterial.
Existe, dependendo da quantidade que a pessoa fuma, pode ocorrer constricção dos vasos arteriais, ele pode levar ao longo do tempo, não logo após fumar, mas a repetitividade, você vai ter inflamações dos endotélios, levando a doenças obliterantes. Então, na verdade, o cigarro é uma bomba, né? Um malefício à saúde. E todo mundo e todos os governos acertaram quando proibiram as propagandas. Hoje, você fumar o cigarro convencional, você pode observar que existe uma rejeição quando você vê alguém fumando. Né? O comportamento mudou muito. Mudou, mas não em relação aos cigarros eletrônicos. Então, vamos falar disso. Tem nicotina no eletrônico também, a pessoa vaporiza direto e ouvi falar que é até mais intenso a absorção dessa substância pelo organismo, não só por quem está fumando, mas por quem está inalando a fumaça ao redor. Confere, doutor? Confere em parte. Tá, vamos explicar. Então, por exemplo, a ideia do cigarro eletrônico surgiu nos Estados Unidos. Então, qual foi o raciocínio? Então eu vou usar um cigarro onde eu não tenha a queima direta do tabaco, eu vou vaporizar o tabaco ou vou vaporizar um líquido colocado num recipiente. Essa é a ideia básica. Então, diferente dos cigarros convencionais, você não tem a formação de fumaça, você tem a formação de vapor. O que acontece? Para fazer o vapor, você precisa de algumas substâncias misturadas, que é a glicerina, que é a acroleína e outras substâncias, muitos deles colocam aroma. Então, em vez de você ter aquele cheiro ruim da queima do tabaco, você vai ter um cheiro agradável. O que acontece, então aí temos que diferenciar dois tipos de dispositivos. Tem os vaporizadores e tem o cigarro eletrônico, aqueles pods. Então, esse pod, a ideia inicial era o seguinte: então eu vou criar substâncias chamadas salt nic, onde a quantidade de nicotina ela pode ser controlada. Então eu posso ter, às vezes, até 80% de nicotina, chegando até 2% de nicotina. Então a ideia inicial era facilitar o usuário dos, vamos dizer assim, cigarros convencionais a largarem o cigarro, porque ele vai controlando. Eu vi que tem essa historinha, né? Meio que era para funcionar como uma transição. Quem fuma tradicionalmente, sei lá, um maço, 2 por dia, pode começar a usar o cigarro eletrônico, que você tem essas componentes diferentes e você daí pode vir a parar de fumar. Mas daí... Exatamente. Então, o que aconteceu? Primeiro, que não ficou provado que facilita o parar de fumar, mas ficou provado que quem usa esse dispositivo, existem inúmeras pessoas que nunca fumaram, inclusive jovens, que acabam se viciando e posteriormente vão para o cigarro convencional. Então usa como porta de entrada. É o contrário, você está facilitando. Quando o pai permite que o filho compre um dispositivo ilegal, e muitas vezes ele vai comprar para o filho esse dispositivo achando que é uma coisa inócua, ele está incentivando e estimulando seu filho a fumar. Além do que, muitos deles, pode ser, vamos dizer assim para facilitar, alguns têm nicotina, outros não têm nicotina. Por que eu estou falando isso? Porque a garotada, a piazada que faz isso, não, mas o meu é sem nicotina. Então, o que foi feito um trabalho no mundo inteiro? Pegou algumas marcas aleatórias que falavam que eram nicotina free. Quando foi feita a pesquisa, eles continham nicotina, 5% de nicotina. Então você vê o seguinte, quem vende aquele juice, que é o que se coloca no vaporizador, os sabores, no vape, e cheiros. Isso. Qual é a ideia? É criar uma dependência. Embora você não esteja inalando fumaça, quando você combina acroleína, glicerina e aquece, você pode ter a formação de algumas substâncias, dentre elas o formaldeído, que vai direto para o seu pulmão e é altamente cancerígeno. Ele causa mutação no DNA da pessoa. Nossa. Né? E a quantidade, dependendo dos vaporizadores que tem, você pode controlar a quantidade de fumaça inalada. Então, às vezes, o cara pega e... aquelas baita baforada que fica... Né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, primeiro, mesmo que não tenha nicotina, você está ingerindo substâncias que são cancerígenas. Como existe o aquecimento daquela mistura, daquele juice... Processos químicos.
Na verdade, o aquecimento daquilo é feito por uma resistência. Então, só para explicar para o pessoal, então, o que é o cigarro eletrônico? Você tem um dispositivo liga e desliga. Que às vezes até em formato de caneta. Você tem uma bateria e você tem uma resistência que vai aquecer o líquido e vai vaporizar. Basicamente é isso. E nos eletrônicos, você consegue controlar a quantidade disso. Nos pods, ela é fixa. Então, basicamente é isso, né? Quando você tem esses vaporizadores que você controla a quantidade, você pode inalar uma certa quantidade de fumaça aquecida. Isso pode queimar toda a árvore traqueobrônquica. Então você pode ter fibrose pulmonar, você pode ter bronquite, você pode ter infarto, você pode ter arritmia. E uma outra situação também, como você coloca um líquido para ser vaporizado, você pode também vaporizar substâncias que são drogas. Não que o que ele já esteja usando não seja uma droga, porque tem nicotina e eu considero isso uma droga. Sim. Né? Você pode colocar derivados da maconha, como tetraidrocannabinol, canabidiol. Então, os pais têm que ficar muito alerta para os seus filhos e acho que a juventude, eles não são bobos. É uma situação de modismo. Eles acham o seguinte, nossa, isso é inócuo, porque não tem essa propaganda. Uhum. E eu conversei com alguns colegas médicos assim de mais idade, eles também não têm essa noção que isso é maléfico para a saúde. E quando você vai ler mais afim a literatura, você vê que isso é tão pernicioso quanto o cigarro convencional. A diferença é que levou-se 30 anos para você falar em relação ao cigarro. E esse dispositivo não tem 5, 6 anos ainda disponível no Brasil. Verdade. Qual é o problema disso? Se a legislação não permite, por que ele é vendido? Né? Então, novamente a gente vê o seguinte, existem muitas leis, mas o difícil é fazer cumprir a lei. Né? Aí vai de casa a educação, né? De repente ali a orientação, né? Cada um, gente, cuide dos filhos adolescentes. Exatamente. Eu sei que quanto ao narguilé, doutor, é muito parecido assim? É o mesmo caminho? Então, o narguilé, o que acontece, né? Socialmente ele é mais aceito, tanto é que a gente vê um aumento muito grande no Brasil de aberturas de bares com narguilés. Sim. Né? Então, é a mesma situação do cigarro. A diferença é que ele é aromatizado, ele tem um resfriamento ali na água, mas, em média, quando você tem uma sessão de narguilé que dura entre 40 minutos e 1 hora, equivale a você fumar mais ou menos 100 cigarros. Nossa, e ainda tem o fator complicante do compartilhamento, que nesses momentos de pandemia... esse aí a gente não precisa nem dizer, né? Também porque passa complicado. De boca em boca ali, com Covid, com hepatite, com um monte de situações. Então, às vezes, a gente sabe que a juventude é a juventude, né? E a gente sabe que a gente tem que aprender com a vida. A diferença é que a gente não precisa aprender com a vida sofrendo, a gente pode aprender com as experiências dos outros, né? Inscreva-se no canal do YouTube da Unimed Pato Branco. Siga o podcast Fala aí Doutor no Spotify. E não perca nenhum episódio. Se você já nos segue, deixe a sua avaliação.